Então, assim, se eu já tô enlouquecida dentro da minha casa, imagina quem tá no apartamento. Então, por favor, SOS, Patrícia, ajuda a gente. Oi, Patrícia! Oi, Ai, que bom oi. que deu certo. Patrícia, eu vou Viu? mostrar como tá uma parte da minha casa. Até porque eu Tá falei, bom. olha isso, tá? Não, Mostra. sério, virou tudo uma cabana. Pera aí, olha isso. Virou tudo uma cabana. Tá vendo? Eles Tô adoram vendo. ficar de baixo, aqui, assim, e fazer cabaninha. Então, assim, eu tô enlouquecida, Patrícia. Mas todas as partes estão, sim, É. ocupadas A por gente eles. tem, a gente tem que revisitar os nossos conceitos do que é bagunça e a nossa tolerância sobre a bagunça, porque os filhos estão em casa e eles têm que gastar energia e eles vão. É isso, né? É Eu não isso. consigo imaginar quem tá no apartamento e não dá pra sair na rua pra andar. É, Então, assim, não é eu ainda mole. tenho, é sério, pra mim, o que me alivia, às vezes, quando tá muito, assim, o barulho, aí eu saio com eles pra andar, ou eu peço pra pessoa que me ajuda, que é a Tita, dar uma volta com eles. Então, assim, imagina quem não tá com, quem tá no apartamento o dia inteiro. Não é fácil. E eu acho que um grande recado inicial, Patrícia, que a gente tem que ter, assim, eu acho que a grande prioridade que a gente tem que ter nessa quarentena é manter a nossa sanidade, né? E eu vejo muita gente se sentindo muito culpada, inclusive por uma certa obrigação de entreter os filhos o tempo inteiro, sabe? Porque eu tenho que fazer por eles e tal, porque é a nossa preocupação, né? Mas cada um de nós tem limite, né? E aí o limite de cada um vai bater com a realidade de cada um. Então, se a gente conseguir primeiro, manter a nossa calma. De vez em quando a gente vai dar uma fugida pro banheiro, vai fechar tudo, né? E vai ter lá o nosso piriri emocional, que é, meu Deus, respira fundo e volta. Vai ter mais tela do que o normal, vai ter mais televisão do que o normal, né? Porque a gente tem que estar bem. Aí, se a gente estiver bem, a gente, né, os pais estiverem bem, controlando as suas emoções, aí a gente vai ter mais capacidade de estar disponível para as crianças, né? De um jeito que faça com que esse tempo que a gente está em casa seja um tempo positivo e não um tempo negativo, né? Eu comentei com você ontem que eu pelo menos fico pensando assim, olha, eu queria que no final a minha filha falasse assim, meu Deus, ainda bem que acabou. Mas até que ficar com a mamãe foi legal. E Aham, não, é meu sério. Deus, acabou e eu não aguentava mais a minha mãe, sabe assim? Não, isso não. Eu também, eu quero que eles achem que foi um tempo bom em É, casa, né? exatamente. Agora eu Exatamente. quero perguntar, tá todo mundo ouvindo a gente? Que eu vi aqui alguém falando que o áudio não tá vindo. Eu tô te ouvindo super bem, você Eu também, né? Tá, também, tá ó, tudo ótimo. é, Bom, então vamos ver. vamos lá. Eu quero saber as suas ideias. Brincar com os filhos é importante? Porque Muito, é, muito, muito. Assim, eu sou uma estudiosa sobre desenvolvimento infantil através do brincar. E aí eu tenho esses dois lados. Eu pratico muito brincar com as minhas filhas. Então, tem 6 anos que eu tenho o projeto do Tempo Junto e que eu conto a minha realidade com as minhas filhas sobre a grande questão é assim, como que a gente usa o tempo junto com os filhos com qualidade para fortalecer o vínculo que a gente tem com os filhos e para desenvolver as crianças, né? Eu fui descobrir para mim essa resposta, né, ter um tempo de qualidade com as minhas filhas e ajudar no desenvolvimento delas. Encontrei no brincar essa resposta e fui estudar sobre brincar, sobre desenvolvimento infantil através do brincar e hoje em dia o Tempo Junto trata das duas questões. Da minha experiência pessoal e da minha sócia, que é a Paty Camargo, o mar das Patrícias, né? A é, Paty Camargo, que também tem 3 filhos, eu tenho 2. Ela também tem 3. E a gente mistura a nossa vida pessoal com o que a gente estuda, aprende, entrevista e tal. Então, assim, a brincadeira, eu acho que. E até um recado importante, porque eu acho que tem muita mãe e pai estressado e muita gente muito preocupada com a questão das aulas, de estar sem aula, né? E aí vem aquela história, meu Deus, estudar com os filhos é um inferno. é que eles Sai, não querem estudar com a gente. O meu nunca quer. Aí quando ele começa, ele gosta. Mas é, até começar, é assim, enfim. Mas, Patrícia, é chato mesmo, né? É chato mesmo, né? E a Uhum, gente acaba que, assim, você tem 3 filhos, né, na educação infantil. uhum, A educação infantil é uma época de desenvolvimento das crianças como um todo, não de conteúdo, não de escolarização, né? Então, a gente acaba muitas vezes não reconhecendo o quanto brincar é uma ferramenta fundamental para desenvolver aspectos cognitivos, sociais, emocionais e motores. Então, quando seus filhos entram na cabana e que tem que montar a cabana, e tem que engatinhar para entrar na cabana e sair da cabana, tudo isso é movimento. Quando eles uhum. têm que imaginar uma situação e conseguir lá, peraí, quem é o personagem, quem não é, o que eles vão fazer? Isso é uma narrativa que ajuda depois na linguagem, que ajuda depois na leitura e na escrita.
Quando eles estão lá pegando os objetinhos pequenos, é a coordenação motora fina que vai ajudar na escrita. Então, tem uma série de coisas que está por trás das brincadeiras, que é uma questão de entreter os filhos, mas que a gente vai estar desenvolvendo, inclusive ajudando a compensar, de certa forma, essa questão da gente não poder, não, a gente não é professor e dar conta do conteúdo, né? Mas olha só, eu falei que eu ia ter 10 brincadeiras e eu acabei ficando com 15. Sério, quero ver. E nada, eu não quero comprar nada, Não, tá? não, nada você vai comprar, tá bom? Tá. E eu vou fazer o seguinte, eu vou começar com o bebê, depois para criança pequena, depois até pensando nos seus filhos, né? No Senor, depois vamos para Jane, depois vamos para Pedro e depois todo mundo junto, tá? Tá bom. Vamos ficar Legal. nessa idade de 0 a 6 anos. Então é o seguinte, criança pequena, a grande coisa que a gente pode explorar nelas, criança pequena, bebê, é o sensorial. A primeira coisa que a criança usa para conhecer o mundo são os sentidos dela. É o corpo, é o tato, é o olhar, é o olfato, o paladar, né? Então, tudo que for sensorial, que explorar os sentidos da criança, vai ser bom para ela e ela vai se divertir. A gente tem que imaginar que um bebê, uma criança pequena, ela é um pequeno cientista, né? Então, ela veio para explorar o mundo. E tudo para ela é novidade, porque ela não tem os códigos do que é o mundo. Quando você fala para o seu filho bebê, ele pega isso aqui não é uma espátula de cozinha, isso é uma coisa. Como isso aqui é outra coisa. Ele não sabe o que é isso ainda. Que isso tem uma função, que isso é da cozinha, isso é só uma coisa. E que ele precisa tocar, estar na boca, explorar, jogar para fora, jogar, pegar de novo e tal. Então, a primeira dica de brincadeira para fazer com criança pequena chama Cesto dos Tesouros. Que é você pegar uma caixa qualquer da sua casa, uma caixa de papelão, uma caixa organizadora, qualquer recipiente, um balde, pode ser uma bacia, qualquer coisa. E você botar de 15 a 20 objetos como esses aqui, ó. Coisas aleatórias, que sejam objetos com formatos diferentes, texturas diferentes, seguras, não é perigoso para a criança pegar nem engolir, né, no tamanho. E você vai simplesmente expor a criança para esses objetos. Quando ela se vê diante dessa caixa do tesouro, que esse cesto dos tesouros, ela... Ó, botei aqui 4 coisas que poderiam estar nesse meu cesto, tá? Tudo é seguro e tal. Cada uma dessas coisas é uma fonte de investigação para a criança. Então, nesse cesto, você vai deixar a criança sentada em frente e ela vai explorar esse cesto do jeito que ela quiser. Não tem certo e errado. Ela pode derrubar tudo para fora, ela pode pegar e botar de novo e tal. O que está acontecendo? Ela está explorando os sentidos, o olhar, a visão, o tato, o paladar, porque ela leva tudo na boca, né? Que a fase oral acontece até mais tarde. Mas você também está ensinando ela já os primeiros passos para ela querer brincar sozinha. Porque ela está pegando os objetos, está explorando, você está ensinando ela a ter paciência para ir com um objeto de cada vez, né? Você está ensinando um monte de coisas para ela. Então, brincadeira número 1, cesto dos tesouros. Você pode fazer com qualquer objeto da casa e depois você pode fazer assim. Pode anotar. Eu não vou querer escutar de novo tudo, então eu vou anotar. Você pode fazer um primeiro com coisas da cozinha, tipo isso aqui. Ou você pode depois fazer temáticos, assim, só de coisas amarelas. Só de coisas de madeira, tá? Tudo que você quiser. Então, esse é o número 1. Brincadeira número 2 com as crianças é assim... Sabe aquela história que a gente fala que a criança gosta mais da caixa do que do brinquedo? Ela recebe a caixa, brinca mais com a caixa do que um brinquedo, né? Então, se você pega o seu armário de potes de cozinha, 1, 2, 3, 4, com tampas, tá? E colheres. Colheres de madeira, colheres de diferentes tamanhos e diferentes materiais. E você vai mostrar para a criança, para ela batucar a colher nos potes e empilhar os potes. Então, ela vai fazer várias coisas. Ela vai fazer aí. Ela vai batucar, ela vai empilhar, ela vai botar um dentro do outro. Tudo isso também faz parte dessa história da exploração. Você está ensinando a beça para ela e ela está se distraindo. E vale para a criança de 0 a 2 anos. Cesto dos tesouros você pode ir evoluindo depois, mas vale para a criança de 0 a 2 anos. Então, 2 brincadeiras. Cesto dos tesouros e exploração de potes e colheres, tá? Aí a criança já está um pouquinho maior, já tem um pouquinho mais de coordenação motora, 2, 3 anos e tal, para movimento e imaginação, tá? Então, uma dica de movimento, brincadeira número 3. Patinar de meia. Você botar a meia na criança e ela sair pela casa patinando e dançando de jeitos diferentes. Pode inventar uma coreografia para uma música, botar uma música no fundo para dançar, mas deixa a criança lá deslizar, tá? Tão simples e realmente eles vão amar. Se tiver um filho muito pequeno, que não seja perigoso patinar, você pode pegar, algum adulto da casa pode pegar uma toalha,
colocar o bebê, criança que é pequena, na toalha e puxar a criança pela toalha enquanto a outra criança tá lá brincando de patinar e dançar com essa música no fundo, tá? Aham. Ainda nessa história de movimento, aí alguma pessoa fala assim, a criança com a cara esborrachada no chão. Então, a questão da criança, essa história da meia pressupõe você também ensinar a criança um pouco do controle, né? O aprender o controle sobre o equilíbrio é um tipo de atividade importante. Se você sentir que a criança não está conseguindo, você para a atividade e você faz na toalha. Mas, em geral, elas pegam equilíbrio e se elas caírem, elas vão dar uma caidinha de leve e não vai ter muito problema, tá? Então, mas sempre no limite do que você achar que a criança consegue. Aí uma outra coisa também é que criança nessa fase que está aprendendo a desenvolver o corpo, né, a entender, a controlar, equilibrar e tal, para ela existem desafios que são grandes e que são desafiadores e que é muito legal, que é você transformar os móveis da sua casa num circuito e você fazer a criança passar por aquele circuito. Isso. Então tem que passar por cima das almofadas, tem que passar por baixo da cadeira, tem que passar por baixo da mesa, tem que pular o sofá. Então, você combina um percurso com a criança e ela vai fazer esse percurso com você, tá? Assim como uma outra coisa que então, já foi 4, né? Cestos, tesouros, potes e colheres, patinar de meia e circuito de obstáculos. Você já fez uma aí na sua casa agora, que seria a 5ª ideia da cabana, e eu só queria explorar um pouco mais. Cabana, gente, a criança com 2 anos entra no mundo da imaginação. Ela começa a entrar no faz de conta e ela acredita naquelas coisas que a gente está vivendo. Então, você montar uma cabana é uma chance dela entrar num outro mundo, num outro reino, né? E uma mesma cabana que você leve os bichos de pelúcia e vai falar que aquilo é o zoológico, é diferente da cabana que você leva as bonecas e leva os personagens e vai ser o castelo da princesa. Então, você pode fazer uma... Se você não quiser fazer uma cabana no sofá, você pode simplesmente pegar a sua mesa de jantar e botar um lençol grande em cima e um espaço para abrir, e aquela parte de baixo da mesa vai ser a cabana. E é mais fácil de arrumar depois, para quem tiver questões. Então, ele entra debaixo da mesa e o que você pode fazer como adulto é dar esse start, assim, esse início da atividade para ela entrar no clima, você criar esse repertório. Hoje é um castelo da princesa, amanhã é o reino do príncipe não sei do quê, né? Dependendo dos bonecos e das coisas que você leva, você estimula que ela entre num determinado tema, né? Uma outra coisa, mais duas coisas para crianças menores, mexendo coordenação motora e também movimento, é você pegar livros que você tenha que sejam de capa dura e você transformar ele em rampas e você colocar bolinhas e carrinhos para deslizar por essa rampa. E aí você pode colocar também uma distância, tipo, marcar com um papel, com uma fita crepe, se você tiver, se não tiver, qualquer coisa que delimite uma área, para ver quem consegue fazer a bolinha passar daquela marca, né? Você também pode, digamos que essa aqui é a sua rampa, tá? Você jogou uma bolinha aqui, ela vai. Se você botar um livro assim, do outro lado, tem que entrar aqui o carrinho, ou tem que entrar aqui a rampa, é um outro tipo de brincadeira também, que você vai usar usando livros de diferentes tamanhos e diferentes formatos, com qualquer bolinha e com qualquer carrinho que você tenha em casa, tá? Para transformar em rampa, transformar em túnel, transformar... Exatamente. Rampa, túnel. E aí o desafio pode ir aumentando em função da idade da criança, né? Tem criança que só de colocar e jogar para longe vai ser. Você pode fazer corrida de carrinho, 2 carrinhos, ver quem vai mais longe. Corrida de carrinho, pode botar numa distância específica ou pode ter que entrar nesse túnel. Aí você vai elaborando um pouco mais. E sempre uma coisa que é muito importante nessas brincadeiras é assim, deixa a criança também inventar o que ela faria com aquela proposta, né? Não tem um jeito certo e errado de brincar. Às vezes você propõe uma coisa, a criança vai lá e faz outra e, tipo, tá tudo bem, porque ela usou a criatividade, né? Então, uma outra coisa também que é, tipo, mega simples, mas que a gente, né, não lembra e tal, é assim, qualquer coisa que envolva arremesso. Aí você tem uma lixeira em algum lugar da sua casa. Você tem bolas, arremessar a bola. Não tem bola. Ou até mesmo tendo bola, mas você pega uma revista velha, um jornal velho, e você vai fazer o trabalho de rasgar, amassar, fazer a bolinha e jogar. Para uma criança de 2, 3 anos, todo esse processo de rasgar, amassar, fazer a bolinha e jogar é uma super
é uma super brincadeira, é um super desafio para ela. Envolve coordenação olho-mão, enfim. Então, vamos brincar de acertar moedas, bolinhas de papel dentro do cesto, tá? Tá. Aí a criança, então até agora já foram 7. Cesto dos tesouros, potes e colheres, patinar de meia, rampa de livro, circuito de obstáculos em casa, transformar um ambiente, que é criar um cenário para a brincadeira continuar, e amassar e arremessar bolinhas de papel. Aí a criança cresceu um pouquinho mais, já tem lá 5, 6 anos. Você pode fazer futebol de peteleco de tampa de garrafa. Você pode, se você tiver fita crepe, por um acaso, ou qualquer uma outra fita em casa, você pode marcar o seu chão como se fosse um campinho. Mas senão você coloca um chinelo mesmo no chão e marca o gol. E a criança transforma o seu piso num campo para jogar a garrafa PET. Uma outra coisa, que é se você tiver mais de um filho, fica mais divertido, mas com um só já funciona. Que é você colocar a criança em cima de um tapete do banheiro. Sabe tapetinho de banheiro? Ou se você tiver um tapete um pouco maior na sua sala, que seja fácil de mexer, um tapete. A criança fica em cima do tapete e ela vai ter que desvirar o tapete sem sair de cima do tapete. Então ela pisa e ela vai ter que encontrar um jeito de desvirar e botar o tapete do avesso sem botar o pé no chão. Quando ela tem mais de uma criança, é bem divertido, porque tem que ver elas fazendo a estratégia de como é que elas conseguem desvirar o tapete. Legal. Sem uma cair, sem outra cair. É curioso como elas descobrem isso. Uma outra coisa é você fazer o desafio de tirar o brinquedo do gelo. Que é você pegar um brinquedo pequeno, botar num pote com água, botar no congelador, e aí ele vai congelar com o brinquedo dentro. Ah, legal. E aí a criança ela pode fazer isso no box, ou ela pode tirar uma banheira na banheira, ou em algum lugar que não tem, em cima da mesa da pia da cozinha, né? Que a água não tenha muito trabalho. Ela vai ter que descobrir como que ela vai descongelar aquilo. Ela pode fazer... É uma brincadeira para incentivar eles a tomarem banho, né? Também. Vamos brincar no chuveiro. E aí coloca o gelo. Aí você pode colocar pequenos objetos da cozinha também que servem para martelar. Você pode, se quiser transformar numa experiência científica, botar sal e jogar um pouco de sal para a criança ver que o sal ajuda a derreter. Então, se você colocar um pouco de sal que ajuda a derreter. Isso, colheres para bater, para quebrar. Pensar o seguinte, o que a gente pode fazer para derreter? Aí, se tiver no banho, tem essa história da água quente, ajuda a derreter o gelo também. E aí você percebe que você está fazendo até uma experiência científica mesmo. Vários jeitos de por que a água congelou, por que a água não congelou. E como é que você faz para derreter aquela água. Você quebra o gelo, você derrete o gelo e tal. Uma outra coisa, a gente fez aquele cesto dos tesouros ou pegou qualquer objeto na casa e colocou em algum lugar. E o desafio é brincar de pegar os objetos de um lugar com o outro sem usar as mãos. Usando os pés, por exemplo, usando a boca. Então, ela vai ter que encher algum lugar, só pode pegar com a boca ou só pode pegar com o pé. Também é uma super brincadeira para ajudar a desenvolver a coordenação motora, a criatividade e tal. Uma outra coisa, já deve pegar objetos sem usar as mãos. Isso. Pegar com a boca de um lugar para o outro. Isso. Não pode pegar com a boca, com o cotovelo. Isso, com o pescoço. Exatamente. Pescoço, pegar objetos sem usar as mãos. Se tiver mais de uma criança, você faz isso um desafio, né? Quem consegue fazer mais rápido, quem consegue... Tipo uma gincana, né? Quem consegue pegar mais e tal. Ah, legal. Ainda para crianças um pouco maiores, mas já podendo juntar mais crianças, é você pegar, todo mundo pegar, tem que ter mais gente na casa, tipo 3, 4 pessoas. Você pegar um lençol, abrir esse lençol e botar no meio algum objeto leve. Pode ser uma bexiga, pode ser uma bolinha de papel amassada, se você não tiver uma bexiga em casa. Pode ser um brinquedinho mais leve, tipo uma pelúcia pequena. E vocês vão brincar de sacudir esse lençol e não pode deixar o objeto cair. Então, como é que você joga para cima e continua segurando sem deixar o que está no meio cair? Se por um acaso você tiver bexiga em casa que sobrou aí ainda de alguma situação e colocar 2 ou 3 bexigas, para crianças maiores fica mais difícil. Se não tiver bexiga também, botar bolas de papel grandes, tipo de jornal, né, maiores, e jogar, porque é muito leve. O desafio é de, não, mas não pode deixar cair, vai e volta e tal. Ainda garante umas boas risadas, tá?
Ah, isso é muito legal. Aí a gente tem mais três que junta várias idades diferentes, tá bom? Uhum. Uma, para mexer com o corpo, é você ser o escultor, fazer escultura com o corpo. Como é que é você fazer escultura com o corpo? Uma criança vai ficar em pé e ela vai ser a escultura. E a Uhum. outra criança vai vir e vai fazer os movimentos. Levantar o braço de uma, entortar a cabeça. A criança que é a estátua tem que ficar parada no lugar. Botar para cá. E o legal também são as crianças fazendo com a mamãe e o papai. Porque normalmente eles colocam a gente em posições as mais esquisitas. Fazer assim, assado, assim, né? E aí pode virar um concurso de estátuas e um concurso de movimentos. Quem faz a estátua mais bonita? Quem faz a estátua mais engraçada? Quem faz a estátua mais difícil? Né? Quanto tempo você consegue ficar na posição da estátua? Coloca uma música e não pode se mexer, né? Vira uma série de atividades para fazer de controle de coordenação motora grossa, né? De movimento. Uhum. Aí uma outra que as crianças também amam de paixão e que é muito simples, chama pintura com água. E essa é o seguinte, Patrícia, qualquer parede que tenha na sua casa, se você pegar um copinho com água e o dedo, a criança pega o dedo e ela desenha na parede, tá? A água deixa uma textura. Se você tiver uma parede com um pouquinho mais de cor, tiver uma parede rosa ou verde, alguma cor um pouco mais escura, fica mais óbvio o desenho. Mas mesmo que seja parede branca, dependendo da luz que você tá, você consegue ver o desenho. E o legal é que a parede seca, né? Não tem tipo, Não estraga nada. nada acontece. Você pode usar com pincel ou usar só o dedo. E aí é isso, você vai ficar brincando de pintar, só que usando a água e usando o seu dedo, né? Nossa, muito legal. Eles vão amar! Eles amam. Eles amam. E a última, eu esqueci de pegar aqui uma colher agora para mostrar, mas você já fez o experimento da colher invertida? De você se olhar para uma colher e ver como é que fica o seu rosto. Se você olha no lado convexo ou no lado côncavo, você já fez isso? Não, nunca fiz. Se você pegar uma colher, quando você desligar, a primeira coisa que você faz em casa, eu acho que o Pedro vai adorar, a Jane ainda não tanto. Mas você pega uma colher, de repente uma colher de arroz é melhor porque ela é um pouco maior. Você olha para ela por um lado e você vai ver o seu rosto direitinho. Mas se você vira o lado, o seu rosto fica de cabeça para baixo. Sim. Porque é feito do côncavo e convexo, né? Então é um efeito de ótica, de física, né? Que faz com que seu rosto fique de um lado direito e do outro lado ele fique de cabeça para baixo. E aí, se você entrar no momento e falar assim, mas espera, como é que o meu rosto ficou de cabeça? Como é que isso aconteceu? E se eu virar de cabeça para baixo, será que o rosto vira de volta? E você tentar transformar isso numa equação de assim, mas como a gente faz? Nosso rosto entortou, mas eu tô vendo você assim, mas pera, como é que é? E a criança fica maluca. Porque ela fica, vamos pegar outra colher. Essa colher é mágica. Não, vamos pegar outra colher. Até para fazer na hora do jantar, né? Isso. Tirar os eletrônicos. Eu não deixo eletrônico na hora do jantar. Então, assim, a gente tem que inventar assunto. Às vezes eu leio historinha, mas é aí a colher. Vai ser a de hoje à noite vai ser a colher. Isso, exatamente. A colher é perfeita para o jantar. Assim como para o jantar também, a minha filha... A gente tem um monte de brincadeira para o jantar. A gente faz um monte aqui. A minha filha, de 6 anos, ela inventou uma que é assim, é a gincana dos gestos. A gente começa o jantar fazendo assim, eu pego e faço assim. Aí depois a pessoa seguinte tem que fazer isso e inventar um gesto. Legal. Aí a terceira pessoa tem que fazer isso, bater e inventar um terceiro gesto. É a corrente dos gestos. E aí você vai indo de pessoa em pessoa até ver quem consegue errar e quem esquece e tal. Muito legal. Pode falar. Não, eu ia falar que era isso. Não, então, porque a gente tá falando da mesa do jantar, teve uma vez que eu li um livro, e aí tem pesquisas, né, de Harvard, enfim, que fala que o tempo de qualidade na mesa, não precisa ser jantar, é que a gente pega o jantar aqui, mas na mesa entre a família, é muito importante para criar filhos saudáveis. Eles pesquisaram as famílias que sentavam no mínimo 5 vezes por semana juntos, de outras que não sentavam, e os filhos eram mais saudáveis no sentido de não se envolveram com drogas, enfim, com relacionamentos abusivos. E aí, o que tem por trás disso? É que na hora do jantar, ou do almoço, do café, a gente está olhando um no olho do outro, né? A gente está conversando com o outro. A gente pode perceber se o filho está chateado. É hora que a gente pode conversar de uma outra forma com eles. Que às vezes o pessoal fala, mas na hora de dormir. Mas na hora de dormir, você não está olhando no olho do seu filho.
assim, a mesa é um lugar muito importante. Então, é bem legal você trazer duas brincadeiras assim para o horário da mesa, porque é um horário que hoje os pequenos eles estão aprendendo a sentar com a gente. Mas quando eles forem adolescentes, você vai perceber o que aconteceu, né? O que será que aconteceu na escola? Então, eu acho que é importante a gente, né, ter um momento na mesa com os nossos filhos, assim. Gente, vocês não têm perguntas sobre filhos? Eu tenho. Eu quero saber, assim, e por que a brincadeira... Ontem você estava me falando uma coisa no telefone que eu achei bem legal. Que às vezes os pais chegam estressados e até uma forma de desestressar é brincando com os filhos. Isso é uma coisa que eu sinto muito, né? Que eu acho que é bem legal. Quando eu chego, uma forma de eu esquecer o que aconteceu no dia é brincar com os nossos filhos. Por que é importante para eles? Porque ontem você me deu uma breve explicação e eu achei bem legal. Então, sabe o que acontece, Patrícia? Vínculo não é uma coisa que nasce pronta, tá? A gente nasce com potencial para se vincular. Mas o vínculo entre pais e filhos, entre as pessoas, não é um dado que nasce pronto. A gente precisa construir, tá? E aí, quando você pensa na construção de uma pessoa ao longo do tempo, você tem que imaginar que o cérebro da gente é como se fosse uma casa. Primeiro você constrói a base, o fundamento dessa casa, né? A fundação dessa casa. Se a fundação for boa, for sólida, você consegue depois construir as paredes, construir o teto, ela não cai. Se você não faz uma boa fundação, uma boa base, lá na frente, às vezes o peso faz a casa cair. Então, quando você comentou aqui agora, por exemplo, porque lá na frente as pessoas vão melhor na escola, tem menos vício e tudo mais, a relação entre o jantar e o lá na frente é que esse jantar e esse papo no dia a dia construiu uma base sólida. Por quê? Porque os neurocientistas já mostraram que a base do desenvolvimento cerebral é afeto e estímulo. Quando você tem afeto com seu filho, você demonstra esse afeto e você estimula através de brincar, você então está construindo essa base. E aí, quando você consegue se vincular com seu filho mais, né? E não ser aquela relação checklist, sabe? Já fiz isso, já fiz isso, já tomou banho, já escovou o dente, já não fez... Que muitas vezes a correria da vida faz a nossa relação com o filho ser essa, né? Peraí, já escovou o dente? Cadê a lancheira? Cadê o lanche? Cadê a comida? A gente fica com uma relação muito operacional. Por outro lado, se a gente consegue se vincular à criança e usar a linguagem dela, que é a brincadeira é o que a criança gosta, a gente recebe de volta o afeto da criança, a gente está ajudando ela a se solidificar e a gente está conseguindo ter uma estratégia de relacionamento com o nosso filho muito melhor e mais leve do que... Então, por exemplo, vou dar um exemplo que você falou ali do banho, né? Tá na hora do banho. Tá na hora do banho. Meu Deus, eu já te falei 500 vezes que tá na hora do banho. Você se estressou, você se irritou, a criança, né, você brigou e tal. Outro cenário. Gabi, vamos lá. A gente vai com passo de elefante ou vai com passo de bailarina? Vamos fazer um pique até o banho? Fazer aquele processo de levar a criança para o banho, brincando, com uma corridinha, com vamos brincar no chuveiro. Isso. Eu nunca falo pro banho. Olha, vamos brincar no chuveiro. Aí sempre funciona bem melhor se eu falo a hora do banho. Exato. Então, você está mostrando na prática essa questão de como, porque você entrou na linguagem da criança e você se vinculou com ela e vocês estão no mesma vibe, aí, no mesmo mood, você não precisou recorrer às estratégias de adulto. Gritar, não sei o que não dão resultado, que te estressam e deixam a vida pior. E outra, né? Você fala em brincar, acho que é uma coisa importante a gente ter uma visão expandida do que é brincar. Porque muitas vezes a gente fala, eu não gosto de brincar. Tem muita gente que não gosta de brincar e tudo bem. Mas, em geral, porque a gente não é porque a gente virou pai e mãe que tem que virar recreador, né? Cada um de nós tem uma característica. Mas, muitas vezes, essa fala do eu não gosto de brincar com as crianças tem a ver com uma visão de que brincar é pegar um brinquedo, sentar em cima, sentar do lado da boneca, ou sentar, não sei, e ficar lá 40 minutos brincando daquela coisa. Se você considera que ir pro banho correndo, que fazer bagunça no banheiro, que contar piada, que patinar dançando e tudo mais também é brincar, e eu considero, é difícil você falar assim, não, eu não gosto de rir, eu não gosto de ser feliz. É muito pouco provável que não tenha alguma coisa na sua vida que te faça sorrir. Pode ser que não seja ficar sentado com a criança brincando de boneca ou de carrinho ou de pique. Eu odeio brincar de pique, de correr, não é? Eu odeio. Mas o que te faz feliz? O que faz você sorrir? Contar piada, fazer teatro, contar historinha e tudo mais.
Quando você coloca isso na mesa, você consegue, então, ter esse prazer pessoal de falar, não, Fera, olha que foi legal, né? Você fez a cabana e foi legal, né? Tem uma pessoa aqui falando, não sei brincar porque é muito chato. Acho que eu tô falando exatamente para você, Juliane. Aproveita o banho. Às vezes você não gosta de brincar daquilo que você não gosta, mas pode ter alguma coisa que você faça que você gosta. Aí tem que lembrar da sua infância, do que você gostava de fazer. E foi muito legal, adorei, Patrícia. Que você faz o quê? Qual é a sua profissão hoje? Eu sou publicitária de formação, mas hoje a minha profissão é ser criadora de conteúdo desse território do brincar entre pais e filhos, de como os pais podem aproveitar o tempo junto com os filhos. Então, eu tenho o Tempo Junto, né? Que tem sites. O Instagram é Tempo Junto, @Tempo Junto. Isso. E aí eu tenho várias coisas. Quer ver? Por exemplo, isso aqui é um produto que eu tenho, que é uma caixinha anti-TED para crianças, olha. Que são 40 cartas de atividades para as crianças sortearem. Você que produziu isso? Você que produziu? Eu criei, a editora Matrix, ela vende nas livrarias, né? A editora Matrix publicou. Então tem livro, eu faço consultoria para empresa, faço projetos para empresas, faço cursos, e-books, tem um monte de coisa. Depois eu vou te mandar o meu livro para você ter. Tá bom, me manda. Tá bom? E aí acho que vai ter gente que vai querer entrar em contato, então é só pela mensagem no Instagram. Patrícia, eu amei, muito obrigada, vou fazer tudo. Anotei tudo. Que bom. Muito obrigada mesmo, viu? Tá Espero bom. que tenha ajudado as mamães que estão aqui ouvindo e que vocês tenham um tempo maravilhoso com seus filhos. Como ela falou, da gente se vincular, a gente que chegar bem junto deles. Construir algo incrível com os nossos filhos. Patrícia, obrigada, viu? Eu adorei o beijo grande. Valeu, gente. Obrigada. Tchau, tchau.